Leitura do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Tudo quanto de desagradável nos sucede na vida, figuras ridículas que fazemos, maus gestos que temos, lapsos em que caímos de qualquer das virtudes, deve ser considerado como meros acidentes externos, impotentes para atingir a substância da alma. Tenhamo-los como dores de dentes ou calos da vida, coisas que nos incomodam, mas são externas, ainda que nossas, ou que só tem que se supor à nossa existência orgânica ou que preocupar-se, o que há de vital em nós. Quando atingimos esta atitude, que é, em outro modo, a dos místicos, estamos defendidos não só do mundo, mas de nós mesmos. Pois vencemos o que em nós é externo, é outrem, é o contrário de nós, é por isso o nosso inimigo. Daí Horácio falando do varão justo, que ficaria impávido ainda que em torno dele ruísse o mundo. A imagem é absurda, justo o seu sentido. Ainda que em torno de nós rua o que fingimos que somos, porque coexistimos, devemos ficar impávidos, não porque sejamos justos, mas porque somos nós. E sermos nós é nada ter que ver com essas coisas externas que ruem, ainda que ruam sobre o que para elas somos, ainda que ruam sobre o que para elas somos. A vida deve ser para os melhores um sonho que se recusa a confrontos. A experiência direta é o subterfúgio ou esconderijo daqueles que são desprovidos de imaginação. Lendo os riscos que correu o caçador de tigres, tenho quanto de riscos valeu a pena ter, salvo o do meu risco, que tanto não valeu a pena ter, que passou. Os homens de ação são os escravos involuntários dos homens de entendimento. As coisas não valem senão na interpretação delas. Uns, pois, criam coisas para que os outros, transmudando-as em significação, as tornem vidas. Narrar é criar, pois viver é apenas ser vivido. A inação consola de tudo, não agir dá-nos tudo, imaginar é tudo, desde que não tenda para agir. Ninguém pode ser rei do mundo senão em sonho, e cada um de nós, se deveras se conhece, quer ser rei do mundo. Não ser, pensando, é o trono. Não querer, desejando, é a coroa. Temos o que abdicamos, porque o conservamos sonhado, intacto, eternamente à luz do sol que não há, ou da lua que não se pode haver. Tudo quanto não é a minha alma é para mim? Por mais que eu queira que o não seja, não mais que o cenário e decoração, um homem, ainda que eu possa reconhecer pelo pensamento que ele é um ente vivo como eu, teve sempre para o que em mim, por me ser involuntário, é verdadeiramente eu. Menos importância que uma árvore, se a árvore é mais bela. Por isso, senti sempre os movimentos humanos, as grandes tragédias coletivas da história, ou do que dela fazem, como frisos coloridos vazios da alma dos que passam neles. Nunca me pesou o que de trágico se passasse na China. É decoração longínqua, ainda que a sangue e peste. Relembro como tristeza irônica uma manifestação de operários feita não sei com que sinceridade, pois me pesa sempre admitir sinceridade nas coisas coletivas, visto que é o indivíduo, a sós consigo, o único ser que sente. Era um grupo compacto e solto de estúpidos animados, que passou gritando coisas diversas diante do seu indiferentismo de alheio. Eu tive subitamente náusea. Nem sequer estavam suficientemente sujos, ou os que verdadeiramente sofrem não fazem plebe, não formam conjunto. O que sofre, sofre só. Que mau conjunto, que falta de humanidade e de dor. Eram reais e, portanto, incríveis. Ninguém faria com eles um quadro de romance, um cenário de descrição. Decorriam como lixo no rio da vida. Eu tive sono de vê-los, nauseado e supremo. Eu se considero com atenção a vida que os homens vivem, nada encontro nela que a diferencie da vida que vivem os animais. Uns e outros são lançados inconscientemente através das coisas e do mundo, uns e outros se entretêm com intervalos, uns e outros percorrem diariamente o mesmo percurso orgânico, uns e outros não pensam para além do que pensam, nem vivem para além do que vivem. O gato
espoja-se ao sol e dorme ali. O homem espoja-se à vida com todas as suas complexidades e dorme ali. Nenhum nem outro se liberta da lei fatal de ser como é. Nenhum tenta levantar o peso de ser. Os maiores dos homens amam a glória, mas amam-na não como uma imortalidade própria, senão como uma imortalidade abstrata, de que porventura não participem. Estas considerações, que em mim são frequentes, levam-me a uma admiração súbita por aquela espécie de indivíduos que instintivamente repugnam. Refiro-me aos místicos e aos ascetas. Há 4 santos chamados Simeão, que têm a alcunha de estilita, do grego style, pilar. Os santos estilistas eram ascetas que viviam no cimo de uma coluna. Vamos lá, agora me perdi. Estes, ainda que no absurdo, tentam de fato libertar-se da lei animal. Estes, ainda que na loucura, tentam de fato negar a lei da vida. Espojar-se ao sol e o aguardar a morte, sem pensar nela. Buscam, ainda que parados no alto de uma coluna, anseiam, ainda que numa cela sem luz, querem o que não conhecem, ainda que no martírio dado e na mágoa imposta. Nós, outros todos, que vivemos animais com mais ou menos complexidades, atravessamos o palco como figurantes que não falam, contentes na solenidade vaidosa do trajeto. Cães e homens, gatos e heróis, pulgas e gênios, brincamos a existir. Sem pensar nisso, que os melhores pensam só em pensar, sob o grande sossego das estrelas. Os outros, os místicos de Maora e do sacrifício, sentem ao menos com o corpo e com o cotidiano a presença mágica do mistério. São libertos porque negam o sol visível, são plenos porque se esvaziaram do vácuo do mundo. Estou quase místico como eles ao falar deles, mas seria incapaz de ser mais que estas palavras escritas ao sabor das minhas inclinações ocasionais. Eu serei sempre da Rua dos Douradores, como a humanidade inteira. Serei sempre em verso e prosa empregado de carteira. Serei sempre, no místico ou no não místico, local e submisso, servo das minhas sensações e da hora em que as ter. Serei sempre sobre o grande pálio azul do céu mudo, pajem num rito incompreendido, vestido de vida para cumpri-lo, e executando, sem saber porquê, gestos e passos, posições e maneiras, até que a festa acabe, ou meu papel nela, e eu possa ir comer coisas de gala nas grandes barracas que estão, dizem, lá embaixo no fundo do jardim. Estou num dia em que me pesa, como uma entrada no cárcere, a monotonia de tudo. A monotonia de tudo não é, porém, senão a monotonia de mim. Cada rosto, ainda que seja o de quem vimos ontem, é outro hoje, pois que hoje não é ontem. Cada dia é o dia que é, e nunca houve outro igual no mundo. Só na nossa alma está a identidade sentida, embora falsa, consigo mesma, pela qual tudo se assemelha e se simplifica. O mundo é coisas destacadas e arestas diferentes, mas se somos míopes, é uma névoa insuficiente e contínua. O meu desejo é fugir ao que conheço, fugir ao que é meu, fugir ao que amo. Desejo partir, não para as Índias impossíveis ou para as grandes ilhas do sul de tudo, mas para um lugar qualquer, andeia ou ermo, que tem em si o não ser este lugar. Eu quero não ver mais estes rostos, estes hábitos e estes dias. Eu quero repousar alheio no meu fingimento orgânico. Quero sentir o sono chegar como vida e não como repouso. Uma cabana à beira-mar, uma caverna, até no socalco rugoso de uma serra, me pode dar isto. Infelizmente, só a minha vontade não pode dar. A escravatura é a lei da vida, e não há outra lei, porque esta tem de cumprir-se, sem revolta possível nem refúgio que achar. Uns nascem escravos, outros tornam-se escravos, e os outros a escravidão é dada. O amor covarde, que todos temos a liberdade. Que se a tivéssemos, entraríamos por nova, repudiando-a. É um verdadeiro sinal de peso da nossa escravidão. Eu mesmo, que acabo de dizer que deixaria a cabana e a caverna onde estivesse livre da monotonia de tudo, que é a de mim, ousaria eu partir para essa cabana ou caverna?
sabendo por conhecimento que, pois que a monotonia é de mim e haveria sempre de ter comigo? Eu mesmo, que sufoco onde estou e por que estou, onde respiraria melhor, se a doença é dos meus pulmões e não das coisas que me cercam? Eu mesmo, que anseio alto pelo sol puro e dos campos livres, pelo mar visível e o horizonte inteiro, quem diz que não estranharia a cama ou a comida, ou não ter que descer os 8 lances de escada até a rua? Ou não entrar na tabacaria da esquina, ou não trocar os bons dias com o barbeiro ocioso? Tudo que nos cerca se torna parte de nós e nos infiltra da sensação da carne e da vida. E baba da grande aranha nos liga sutilmente ao que está perto, enleando-nos num leito leve de morte lenta, onde baloiçamos ao vento. Tudo é nós e nós somos tudo. Mas de que serve isto se tudo é nada? Um raio de sol, uma nuvem que assombra, súbita diz que passa. Uma brisa que se ergue, o silêncio que se segue quando ele cessa. Um rosto ou outro, algumas vozes, um riso casual entre elas que falam. E depois a noite onde emergem, sem sentido, os hieróglifos quebrados das estrelas. E eu, que odeio a vida como timidez, temo a morte com fascinação. Eu tenho medo desse nada que pode ser outra coisa, e tenho medo dele simultaneamente como nada a outra coisa qualquer. Como se nele se pudessem reunir o nulo e o horrível, como se no caixão me fechassem a respiração eterna de uma alma corpórea, como se ali triturassem de clausura o imortal. A ideia de inferno, que só é uma alma satânica poderia ter inventado, parece-me derivar-se de uma confusão dessa maneira. Ser a mistura de 2 medos diferentes que se contradizem e malignam. Releio lúcido demoradamente, trecho a trecho, tudo quanto tenho escrito, e acho que tudo é nulo e mais valera que eu não houvesse escrito. As coisas conseguidas sejam impérios ou frases, tem por que se consigam aquela pior parte das coisas reais, que é o que sabermos que são perecíveis. Não é isto, porém, que sinto e me dói no que me fiz, nestes lentos momentos em que o releio. O que me dói é que não valeu a pena fazê-lo e que o tempo que perdi no que fiz, no que não ganhei, senão na ilusão, agora desfeita, de ter valido a pena fazê-lo. Tudo quanto buscamos, buscamo-los por ambição, mas essa ambição ou não se atinge e somos pobres, ou julgamos que a atingimos e somos loucos ricos. O que dói é o que melhor é mal, e que o outro, se o houvesse, e que eu sonho, o haveria feito melhor. Tudo quanto fazemos na arte ou na vida é uma cópia imperfeita do que pensamos em fazer. Desdiz não só de perfeição externa, senão da perfeição interna. Falha não só a regra do que deveria ser, senão a regra do que julgávamos que poderia ser. Somos ocos não só por dentro, senão também por fora, párias de antecipação da promessa. Com esse vigor da alma sozinha, fiz páginas sobre página reclusa, vivendo sílaba a sílaba a magia falsa, não do que escrevia, mas do que supunha que escrevia. Com que encantamento de bruxedo irônico me julguei poeta da minha prosa. No momento alado em que ela me nascia, mais rápida que o movimento da pena, como um desforço, uma vingança, falaz, enganosa, aos insultos da vida. E afinal, hoje, relendo, vejo rebentar meus bonecos, sair-lhes as palhas pelos rasgos, despejarem-se sem ter sido. Depois que as últimas chuvas passaram para o sul, e só ficou o vento que as varreu, regressou aos montões da cidade a alegria do sol certo, e apareceu muita roupa branca pendurada a saltar nas cordas esticadas por paus médios das janelas altas dos prédios de todas as cores. Eu também fiquei contente porque existo. Saí de casa para um grande fim, que era, afinal, chegar a horas no escritório. Mas, neste dia, a própria compulsão da vida participava daquela outra boa compulsão que faz o sol vir nas horas do almanaque. Conforme a latitude e a longitude dos lugares da terra, eu senti-me feliz, por não poder sentir-me infeliz. Eu desci a rua descansadamente, cheio de certeza, porque, enfim, o escritório conhecido, a gente conhecida nele, eram certezas.
Não admira que me sentisse livre sem saber de quê. Nos cestos poisados à beira dos passeios da Rua da Prata, as bananas de vender, sob o sol, era um amarelo grande. Contento-me, afinal, com muito pouco. O ter cessado a chuva, o haver um sol bom neste sul feliz, bananas mais amarelas por terem nódoas negras e gente que a vende porque fala. Os passeios da Rua da Prata, o Tejo ao fundo, azul esverdeado a ouro, todo esse recanto doméstico do sistema do universo. Virá o dia em que não vejo isto mais, em que me sobreviverão as bananas da orla do passeio, e as vozes das verdadeiras solertes e os jornais do dia que o pequeno estendeu lado a lado da esquina no outro passeio da rua. Eu bem sei que as bananas serão outras e que as vendedeiras serão outras, os jornais também, e que se baixar para vê-las uma data que não é a de hoje. Mas eles, porque vivem ou não vivem, duram ainda que outros, e porque vivo, passo ainda que o mesmo. Esta hora poderia eu bem solenizá-lo comprando bananas, pois me parece que nestas se projetou todo o sol do dia como um holofote sem máquina. Mas eu tenho vergonha dos rituais, dos símbolos, de comprar coisas na rua. Podiam não me embrulhar bem as bananas, não mais vender como devem ser vendidas, por eu as não saber comprar como devem ser compradas. Podiam estranhar a minha voz e perguntar o preço, mais vale escrever do que ousar viver, ainda que viver não seja mais do que comprar bananas ao sol, enquanto o sol dura e há bananas para vender. Mais tarde, talvez, sim, mais tarde, um outro, talvez, não sei. Uma só coisa me maravilha mais do que a estupidez com que a maioria dos homens vive a sua vida. É a inteligência que há nessa estupidez. A monotonia das vidas vulgares é aparentemente pavorosa. Eu estou almoçando neste restaurante vulgar e olho para além do balcão para a figura do cozinheiro, e que aqui, ao pé de mim, para o criado já velho que me serve, como já há 30 anos, creio serve nesta casa há 30 anos. Que vidas são as desses homens? Há 40 anos que aquela figura do homem vive quase todo dia na mesma cozinha. Tem uns breves folgas, dorme relativamente poucas horas. Vai de vez em quando à terra, de onde volta, sem hesitação e sem pena. Armazena lentamente dinheiro lento, que se não propõe gastar. Adoeceria se tivesse que retirar-se daquela cozinha, definitivamente para os campos que comprou na Galiza. Está em Lisboa há 40 anos e nunca foi sequer à rotunda. A rotunda do Marquês de Pombal, uma das principais praças de Lisboa. Nem um teatro, e há um só dia de coliseu, palhaços no vestígios interiores de sua vida. Casou não sei com quem, nem por quê. Tem 4 filhos e uma filha, e um seu sorriso, ao debruçar-se de lá do balcão, em direção aonde estou, exprime um grande, um solene, uma contente felicidade. E ele não disfarça nem a razão para que disfarce. Se a sente é porque verdadeiramente a tem. E o que o criado velho que se serve, o criado velho que me serve, e que acaba de depor ante mim o que deve ser o 1.000º café de sua deposição de café em mesas, tem a mesma vida que a do cozinheiro, apenas com a diferença de 4 ou 5 metros. Os que distam da localização de um estar na cozinha, mas a localização do outro na parte de fora da casa de pasto, no resto tem 2 filhos apenas, vai mais vezes a Galiza, já viu mais Lisboa que o outro e conhece o Porto, onde esteve 4 anos e é igualmente feliz. Revejo com um pasmo assustado o panorama destas vidas e descubro, ao ir ter horror, pena, revolta delas, que quem não tem nem horror, nem pena, nem revolta, são os próprios que teriam direito a tê-las. São os mesmos que vivem essas vidas. É um erro central da imaginação literária supor que os outros são nós e que devem sentir como nós. Mas, felizmente para a humanidade, cada homem é só quem é, sendo dado a gênio apenas o ser, mais alguns outros. Tudo, afinal, é dado em relação àquilo em que é dado. Um pequeno incidente de rua que chama à porta do cozinheiro desta casa entretém-nos. Mais que me entretém a mim, a contemplação de igual
de ideal mais original, a leitura do melhor livro, o mais grato dos sonhos inúteis. E se a vida é essencialmente monotonia, o fato é que ele escapou à monotonia mais do que eu, e escapa à monotonia mais facilmente do que eu. A verdade não está com ele nem comigo, porque não está com ninguém, mas a felicidade está só com eles, deveras. Sábio é quem monotoniza a existência, pois cada pequeno incidente tem o privilégio de maravilha. O caçador de leões não tem aventura para além do terceiro leão. Para o meu cozinheiro monótono, uma cena de bofetada na rua tem sempre qualquer coisa de apocalipse modesto. Quem nunca saiu de Lisboa viaja no infinito do carro até Benfica. E se um dia vai a Sintra, a cidade do distrito de Lisboa, à beira do Atlântico, sente que viajou até Marte. O viajante que percorreu toda a Terra não encontra de 5.000 milhas em diante novidade, porque encontra só coisas novas. Outra vez a novidade, a velhice do eterno novo. Mas o conceito abstrato de novidade ficou no mar com a segunda delas. Um homem pode, se tiver a verdadeira sabedoria, gozar o espetáculo inteiro do mundo numa cadeira, sem saber ler nem falar com ninguém, só com o uso dos sentidos e a alma, não saber ser triste. Monotonizar a existência, para que ela não seja monótona, tornar anódino o cotidiano, para que a mais pequena coisa seja uma distração, no meio do meu trabalho de todos os dias. Baço, igual e inútil, surgem-me visões de fuga, vestígios sonhados de ilhas longínquas, festas em aleias de parques, de outras eras, outras paisagens, outros sentimentos, outros eu. Mas eu reconheço, entre dois lançamentos, que se eu tivesse tudo isso, nada disso seria meu. Mais vale, na verdade, o patrão Vasques que o rei dos sonhos. Mais vale, na verdade, o escritório da Rua dos Douradores do que as grandes aleias dos parques impossíveis. Tendo o patrão Vasques, posso gozar o sonho dos reis do sonho. Tendo o escritório da Rua dos Douradores, posso gozar a visão interior das paisagens que não existem. Mas se tivesse o rei do sonho, que me ficaria para sonhar? Se tivesse as paisagens impossíveis, que me restaria de impossível? A monotonia é igualmente baixa dos dias mesmos. Há nenhuma diferença de hoje para ontem. Isso que me fique sempre com a alma desperta para gozar de mosca que me distrai, passando casual ante meus olhos da gargalhada que se ergue volúvel na rua incerta. A vasta libertação da serem horas de fechar no escritório, o repouso infinito de um dia feriado. Posso imaginar-me tudo, porque não sou nada. Se fosse alguma coisa, não poderia imaginar. O ajudante de guarda-livros que pode sonhar-se imperador romano. O rei da Inglaterra não pode fazer, porque o rei da Inglaterra está privado de ser, em sonhos, outro rei, que não o rei que é. A sua realidade não deixa existir ou sentir. A ladeira leva ao moinho, mas o esforço não leva a nada. Era uma tarde de primeiro outono, quando o céu tem um calor frio, morto, e há nuvens que abafam a luz em cobertores de lentidão. Duas coisas só me deu o destino, uns livros de contabilidade e o dom de sonhar. O sonho é a pior das cocaínas, porque é a mais natural de todas. Assim se insinua nos hábitos com a facilidade que uma das outras não tem. Se prova sem se querer, como um veneno dado. Não dói, não decora, não abate, mas a alma que dele usa fica incurável, porque não há maneira de se separar do seu veneno, que é ela mesma, como um espetáculo na bruma. Eu aprendi nos sonhos a coroar de imagens os frontes, do cotidiano a dizer o comum com estranheza, o simples com derivação a dourar, como sol de artifício, os recantos e os móveis mortos, e dar música, como para que embalar quando as escrevo, as frases fluidas da minha fixação. Depois de uma noite mal dormida, toda a gente não gosta de nós. O sono ido levou consigo qualquer coisa que nos tornava humanos. Mas há uma irritação latente conosco. Parece, no mesmo ar inorgânico que nos cerca,
Somos nós, afinal, que nos desapoiamos. E é entre nós e nós que se fere a diplomacia da batalha surda. Eu tenho hoje arrastado pela rua os pés e o grande cansaço. Eu tenho a alma reduzida a uma meada atada. E que sou e fui. Que sou eu? Esqueceu-se do seu nome. Se tenho amanhã, não sei senão que não dormi. E a confusão de vários intervalos põe grandes silêncios na minha fala inteira. Ah, grande parques dos outros, jardins usuais para tantos, maravilhosas aleias dos que nunca me conhecerão. Estagno em vigílias como quem nunca ousou ser supérfluo, e o que medito estremunha-me, como um sonho ao fim. Eu sou uma casa viúva, claustral de si mesma, sombreada de espectros tímidos e furtivos. Estou sempre no quarto ao lado, ou estão eles, e há grandes ruídos de árvores no meu torno. Divago, encontro, porque divago? Os meus dias de criança vestidos vós, mesmos de Bibi. Bibi é aquele macacãozinho infantil. E no meio de tudo isso, eu vou pela rua fora, dorminhoco da minha vagabundagem em folha. Qualquer vento lento me varreu do solo, e erro, como um fim de crepúsculo, entro entre os acontecimentos da paisagem. Pesam minhas pálpebras dos pés arrastados, quisera dormir porque ando. Eu tenho a boca fechada como se fosse para os beiços se pegarem. Náufrago ao meu deambular. Sim, eu não dormi, mas estou mais certo assim. Quando nunca dormi nem durmo, sou eu, verdadeiramente nesta eternidade casual e simbólica do estado da meia-alma em que me iludo. Uma ou outra pessoa olha-me como que se me conhecesse e me estranhasse. Sinto que o olho também, com órbitas sentidas sob pálpebras que as roçam, e não quero saber se haver mundo. Tenho sono, muito sono, todo o sono. Quando nasceu a geração a que pertenço, encontrou o mundo desprovido de apoios para quem tivesse cérebro, e ao mesmo tempo coração. O trabalho destrutivo das gerações anteriores fizera que o mundo para o qual nascemos não tivesse segurança que nos dá na ordem religiosa, esteio que nos dá na ordem moral, tranquilidade que nos dá na ordem política. Nascemos já em uma plena angústia metafísica, uma plena angústia moral, em pleno desassossego político, ébrias das fórmulas externas dos meros processos da razão e da ciência. As gerações que nos precederam aluíram todos os fundamentos da fé cristã, porque a sua crítica bíblica, subindo de crítica dos textos à crítica mitológica, reduziu os evangelhos e o anterior hierografia dos judeus a um amontoado incerto de mitos, de lendas, de mera literatura. E a sua crítica científica gradualmente apontou os erros, as ingenuidades selvagens da ciência primitiva dos evangelhos. Ao mesmo tempo, a liberdade de discussão, que pôs em praça todos os problemas metafísicos, arrastou com eles os problemas que chamavam positividade. Essas gerações criticavam toda a moral, esquadrinhavam todas as regras de viver, e de tal choque de doutrinas, só ficou a certeza de nenhuma, e a dor de não haver essa certeza. Uma sociedade assim disciplinada nos seus fundamentos culturais não podia, evidentemente, ser senão vítima da política dessa indisciplina. E assim foi que acordamos para um mundo ávido de novidades sociais e com a alegria ia à conquista de uma liberdade que não sabia o que era, de um progresso que nunca definira. Mas o criticismo frustre dos nossos pais se nos levou à impossibilidade de ser cristão. Não nos legou o contentamento com que a tivéssemos. Se nos legou a descrença das fórmulas morais estabelecidas, não nos legou a indiferença à moral e às regras de viver humanamente. Se deixou incerto o problema político, não deixou indiferente o nosso espírito e como esse problema se resolvesse. Os nossos pais destruíram contentemente, porque viviam numa época que tinha ainda reflexos da solidez do passado. Era aquilo mesmo que eles destruíam que dava força à sociedade para que pudessem destruir sem sentir o edifício rachar-se. Nós herdamos a destruição e os seus resultados. Na vida de hoje, o mundo só pertence aos estúpidos, aos insensíveis e aos agitados.
O direito a viver e a triunfar conquista-se hoje quase pelos mesmos processos, porque se conquista o intentamento no manicômio, a incapacidade de pensar, a amoralidade, a hiperexcitação. Bem, termino aqui. Sigo no próximo vídeo. Tchau, tchau.